Então eu fiquei sozinha, não podia receber a visita dos meus familiares, do meu marido, dos meus filhos, de ninguém. E a presença diária, através de ligação, orações e mensagens do capelão Marcelo foi fundamental para mim. Olá, eu sou a Luciana. A minha experiência pessoal com Covid se deu no início de 2021, onde eu passei por 2 internações, a segunda em fevereiro, que durou mais de 2 semanas. Isso acarretou o fato de que eu não pude ver ninguém da minha família. Quem já passou pelo isolamento sabe como é difícil ter que ficar sozinho. A presença da capelania através do capelão Marcelo, nas orações diárias, mensagens e ligações, foi fundamental para mim, me trazendo alento, conforto, carinho e esperança. Eu sou muito grata pelo trabalho da capelania e louvo a Deus pela vida de vocês. Obrigada. Gente querida, quero convidar você para o nosso primeiro curso presencial depois da pandemia em capelania hospitalar da Associação de Capelania na Saúde. Venha aprender a visitar pessoas. Entre lá no site capelanianasaude.org.br e inscreva-se já. Espero você! Olá, minha gente querida! Como é bom toda sexta-feira estarmos juntos aqui no nosso programa Capelania. Gente cuidando de gente. Meu nome é Eleni Vação, sou capelã hospitalar há 39 anos, trabalho como também esses últimos 2 anos como presidente do CPC, Conselho Presbiteriano de Capelania da IPB, Igreja Presbiteriana do Brasil. E tenho a alegria enorme em estar aqui fazendo esse programa, entrevistando muita gente boa. Quero lembrar você que nós estamos aqui ligados pelo chat do nosso programa, então escreva para a gente, fale de onde você é, faça perguntas, converse com a gente, porque eu quero conversar com você, tá bom? É muito importante você poder escrever, se comunicar conosco. E a gente tem trabalhado nos últimos encontros aqui em cima do meu livro Capelania, Missão em Todo Lugar. Como é importante compartilhar sobre um ministério da igreja além dos seus muros. A igreja em missões urbanas, em qualquer lugar. Você pode trabalhar como missionário, como capelão, nos presídios, nas escolas, no seu condomínio, nas empresas. Assim, tem uma porção de lugares. Se você olhar a sua vida como a de um missionário, mesmo que não possa ir para outras culturas, outras partes do mundo, o Senhor tem um ministério para você pertinho de onde você mora, estuda, trabalha. O Senhor tem muito a fazer através da sua vida e também na sua vida. Então, eu quero compartilhar com vocês que esse livro eu escrevi não faz muito tempo, mas eu convidei vários capelães queridos, amigos e que têm ministérios lindos. E você vai conhecer hoje uma pessoa muito especial, muito querida, que é o reverendo Edilanei Duarte Gonçalves. E ele escreveu um capítulo sobre capelania em empresas, porque ele tem um ministério enorme pelo Brasil todo em cima desta área e preparando capelães e abrindo novos campos de trabalho a partir deste ministério tão tremendo. Como você está, Edilanei? Tudo bem com você? Tá tudo bem, Eleni. Só quero saber se vocês estão me ouvindo bem. Sim, estamos ouvindo você. Muito bom tê-lo aqui com a gente, mesmo que à distância, mas pertinho no coração. Obrigado, Eleni. Para mim é uma alegria também muito grande, viu, estar com você e com todos que estão nos assistindo agora.
Muito bom. Edilanei, quero ler o versículo que você colocou aqui no capítulo que você escreveu. Está em 1 Coríntios 9. Diz assim: 9. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, a fim de que, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Paulo podia falar isso porque ele exercia um ministério por onde ele passava. E eu quero que você pense nisso. Onde o Senhor colocar você, ali é o seu campo, é o seu ministério, é o seu campo missionário. Então não perca isso de vista e pergunte ao Senhor diariamente o que o Senhor quer fazer através da minha vida hoje, neste lugar onde o Senhor me colocou. Reverendo Edilanei, conta um pouquinho para a gente sobre quem é você, o seu preparo, a sua capacitação, Perfeito. porque não é só na área pastoral, teológica. Conta para a gente um pouquinho. É verdade. Perfeito. Antes de mais nada, Eleni, eu queria fazer um muito breve comentário sobre esse texto bíblico. E ele inspira a mim e inspira, sem dúvida, aos capelães, que estão em tantas áreas diferentes, não é? Estão na sociedade conversando com pessoas com diferentes crenças, com diferentes religiões, e o capelão precisa fazer de tudo para ganhar alguns. Não é? O texto é muito bonito e muito inspirador. Mas, enfim, falar de mim, não é? A minha formação, Eleni, é na área de engenharia mecânica. Eu trabalhei durante boa parte da vida, para não dizer uma grande parte da vida, não é? Trabalhei durante 48 anos em indústrias, sendo 45 numa mesma empresa, ali como engenheiro mecânico, uma empresa têxtil, muito conhecida, uma multinacional chamada Santista, uma empresa que me fez muito bem, uma grande empresa, Santista Têxtil. E eu fui aposentado aos 61 anos, Eleni. Eu tinha 61 anos em 2008, quando então eu fui compulsoriamente aposentado. E depois disso eu fui estudar teologia e pensava já na implantação de um ministério de capelania empresarial. Fiz teologia aqui no Seminário Presbiteriano do Sul, em Campinas, eu sou de Americana, e fui ordenado pastor com 64 anos. Veja você, um pastor meio fora de tempo, não é? Mas com um único objetivo, ou pelo menos com um principal objetivo, de trabalhar com capelania empresarial. Esse era o meu sonho. Eu pratiquei isso de uma certa forma ali na empresa onde eu trabalhei, e eu queria colocar isso que eu tinha exercido ali dentro da Santista, colocar de uma forma que atingisse tantas outras pessoas, empresas, empresários e capelães. Então, basicamente é isso, Eleni. Não sei se você quer saber algo mais, por exemplo, sobre a minha família, por hipótese. Eu sou casado com a Shirley desde 1975. Nós temos 3 filhos, 7 netinhos. A neta mais velha tem 15 anos, o mais jovenzinho tem 7. Então é essa turma que nos faz alegres.
É muito bom ter filhos e netos. Você tem 7, eu estou no 11º já, graças Puxa, a Deus. Um amigo quantos meu, filhos você tem? Quantos filhos? Eu tenho 6 filhos. Ah. 4 do primeiro casamento, fiquei viúva, me casei com Gavin e ele trouxe 2 filhos também. E daí, destes saíram 11 netinhos. Puxa, que alegria. É bom alegria, demais. Né? Um amigo meu falava que neto é a sobremesa da vida. É a coisa mais gostosa. Eu creio, é verdade, muito bom. É bom demais. Então, Edilanei, a gente está falando sobre a sua profissão como engenheiro. Depois de aposentado, você foi fazer o seminário e então ampliou a sua visão ministerial em muito, juntando as duas coisas, né? Voltando para as empresas, mas agora como capelão e preparando capelães também. Agora, fala para a gente um pouquinho a definição que você tem de capelania, porque quando a gente fala em capelania, muitas pessoas só pensam em hospitais. Eu sou capelã hospitalar, mas eu também fui capelã dentro de uma empresa, porque o meu pai criou uma indústria e eu tive o privilégio de trabalhar como capelã ali também. Conta para a igreja o que é ser capelão dentro de uma empresa. Bem, realmente você tem razão quando diz que a capelania hospitalar é a mais conhecida. E as pessoas, eventualmente, pensam na capelania como sendo a capelania hospitalar. E existem tantas áreas onde nós podemos nos dedicar para o trabalho da capelania. A grande diferença entre a capelania hospitalar e a capelania institucional ou a capelania empresarial é que eu vejo assim, que na capelania empresarial você tem mais tempo de convivência com as suas ovelhas. Nós temos capelães que já estão trabalhando há 7 anos na mesma empresa. Portanto, a facilidade ou as oportunidades de se criar amizades, consolidar essas amizades, e poder aconselhar pessoas, poder conviver com elas, poder conhecê-las na sua intimidade, conhecer a família, visitar, são maiores as oportunidades. Na capelania hospitalar, eventualmente o capelão, o visitador, quando ele trabalha com os acamados ou com os familiares, ele tem um tempo menor. Ele visita uma semana, semana seguinte, a pessoa já teve alta, já saiu do hospital, enfim. Os familiares, num dia você vê um, no outro dia outro, numa próxima visita um terceiro, e os contatos são mais pontuais. Na capelania empresarial não, é como se você tivesse uma igrejinha para você. Você tem ali um grupo de 10, por hipótese, né, funcionários. Nós atendemos empresas com 2 funcionários e atendemos empresas com 300 funcionários. Mas vamos pensar por hipótese 10 funcionários. Você convive com eles durante muito tempo e tem grandes oportunidades de praticar aquilo que a gente chama de evangelismo relacional, ou o que seja. A desenvolver uma amizade e através da amizade, através do relacionamento, você tem como um resultado a oportunidade de pregar o evangelho. Então, eu não conheço muito a capelania hospitalar, embora tivesse praticado durante o meu tempo de seminarista. Nosso capelão do seminário nos dava aulas de capelania hospitalar, no hospital da Unicamp, no CAISM, aqui em Campinas. E eu pratiquei a capelania hospitalar ali, naquela época. Porém, a empresarial nos dá a oportunidade de visitar hospitais.
para visitar a mamãe, visitar o papai, ou visitar mesmo um funcionário que esteja acamado, né? Então, a minha visão da capelania empresarial é essa. Ou seja, é uma grande oportunidade de você desenvolver uma comunidade, né? Um grupo de pessoas com quem você desenvolve amizade e que lhes são fiéis, ou não, mas a grande chance de serem fiéis a essa amizade e te dá a chance de praticar o evangelismo relacional. Excelente, Dilaney. Foi muito importante essa comparação que você fez entre capelania hospitalar e empresarial. A minha experiência maior é na área hospitalar, mas é interessante porque, além de você cuidar do paciente, e pode ser um contato rápido, e do familiar, que, como você falou, eles podem estar cada dia um familiar diferente ali, fazendo companhia para o paciente, mas nós continuamos cuidando do profissional da saúde e dos funcionários do hospital. Então, nesse aspecto, se assemelha à capelania empresarial também. E quando eu fui trabalhar... Desculpa, fale. Não, é a capelania empresarial sendo executada no ambiente hospitalar, com médicos, enfermeiras, com o pessoal ali da área técnica. E quando eu fui para a fábrica do meu pai, eu nasci quase, a fábrica e eu nascemos juntas. Ele foi dono dessa empresa por 45 anos também. Nós tínhamos ali 200 funcionários e eu fazia palestras sobre temas que eles levantavam como necessidade. Por exemplo, ansiedade, depressão, conflitos familiares, criação de filhos e vários temas que eles levantavam. E em todos esses temas eu apresentava o Evangelho. E aí foi muito lindo ver como os funcionários foram se convertendo e eles foram cuidando dos seus próprios colegas, porque eu já estava com 10 hospitais na época e eu podia fazer aconselhamentos e palestras, mas de maneira mais eventual. Mas com os funcionários convertidos, eles deram sequência e foi tão lindo ver o crescimento daquelas pessoas. Perfeito, né? Dilaney, conta pra gente. Uma observação. Sim. Eu queria fazer uma observação. Quando você entra numa empresa, a empresa é, evidentemente, um ambiente multirreligioso. Existem pessoas ali de todas as crenças, todos os credos. E você, como capelão, você começa a participar de um ambiente para o qual você não foi convidado pelos operários, pelos funcionários. Você foi convidado pelo patrão. Quem abre as portas de uma empresa para nós trabalharmos ali é o empresário. Ele é que nos convida. Mas os funcionários não nos convidam. E, no entanto, você cai naquele meio, cai naquele ambiente laboral, cai naquele ambiente multirreligioso. E ali você tem que falar do Senhor Jesus Cristo. Porém, se você entrar de uma forma, eu não sei, menos elegante a falar da salvação, a falar do Evangelho, é muito provável que você não seja aceito naquele ambiente. Então, nós partimos do cuidado, primeiramente. Cuidar das pessoas, cuidar de todas as ovelhas, sejam elas de que religião, de que fé, de que história de vida tenham. Então, você primeiro cuida, primeiro obtém deles amizade, primeiro obtém deles confiança, uma confiança recíproca. Eles passam a confiar no capelão, enquanto o capelão passa a ouvi-los, né? E essa proximidade, ela vai evoluindo até um ponto tal que os funcionários dão ao capelão autoridade para falar de Jesus Cristo. Quer dizer, você recebe essa autoridade que vem deles. Então, o evangelismo relacional é uma consequência do trabalho do capelão.
talvez não seja a necessidade primeira. A necessidade primeira é conquistar aquelas pessoas com amizade, com cuidado. O evangelismo surge depois. Deus tem a hora certa. Então, a gente tem essa experiência. Uhum. É isso mesmo que nós fazemos na área hospitalar também, e também com os profissionais da saúde e funcionários dos hospitais. Gente, nós estamos conversando aqui no nosso programa sobre capelania empresarial com o reverendo Edilanei Duarte Gonçalves, nosso irmão em Cristo, reverendo da Igreja Presbiteriana de Americana. Americana, perfeito. Americana. E nós queremos muito conversar com você. Então, escreva aqui no nosso chat. Se comunique conosco, porque nós queremos ouvi-lo. E nós estamos usando como base um capítulo que o reverendo Edilanei escreveu neste nosso livro, Capelania, Missão em Todo Lugar, onde vários capelães de áreas diferentes escrevem o seu relato de como fazem, como desenvolvem o ministério de capelania nas mais diversas áreas. E hoje, na área empresarial, muito especial, muito importante, o reverendo Edilanei falando sobre o ministério da capelania, mais um capelania empresarial. Conta pra gente como começou esse projeto, como você tem desenvolvido esse projeto. Perfeito. Eleni, essa semana eu tomei um café muito gostoso com o Pedro Soares Neto. O Pedro é um menino empreendedor aqui na nossa igreja, diácono da igreja, e ele, em 10 anos atrás, ele tinha, hoje não tem mais, essa empresa teve descontinuidade, mas tinha uma empresa grande, com mais de 100 funcionários, trabalhando em 4 turnos. Eu apresentei ao Pedro a ideia, não é, que me dominava o coração e a mente, e o Pedro aceitou e nós começamos. Então, na empresa do Pedro, chamada MAPS, eu trabalhei em 4 turnos. Trabalhei de manhã, tarde, à noite e com os administrativos. Ali, começando a trabalhar o ministério, fazer o Ministério de Capelania Empresarial sem prática nenhuma, mas com muita vontade de acertar. E isso realmente aconteceu. Então, há 10, 11 anos atrás, nós começamos, eu, Pedro e os funcionários da empresa dele. Finalmente as coisas foram evoluindo, naturalmente que isso foi bênção de Deus, e no dia 29 de agosto de 2015, nós vimos a necessidade de criar uma associação sem fins lucrativos, e fizemos uma assembleia com amigos que convidamos num almoço, e ali nós fundamos a associação. Por quê? Porque o número de empresas já era grande, já passava de 20. E nós tínhamos já empresa em outro estado, que não o estado de São Paulo. Então, a partir da fundação, da criação dessa associação, que é uma associação sem fins lucrativos, o trabalho ganhou corpo, porque mais pessoas vieram ajudar a mim, né? E então aí o ministério cresceu. Hoje nós estamos em 5 estados diferentes, estamos trabalhando com 30 empresas e nós percebemos que existe chance de crescermos bastante, não é? Nesse meio empresarial. Muitas empresas têm feito consulta. Então, mas foi assim, começou com eu, o Pedro e os funcionários da MAPS. Que maravilha, um bom começo e como tem crescido, graças a Deus. Existe uma linha média de crescimento muito interessante. Eleni, existe um ministério nos Estados Unidos, hoje nós cuidamos de 1.200 pessoas nessas empresas. Que colosso! Mas nos Estados Unidos existe um ministério chamado Marketplace Chaplains, que eles cuidam de 1 milhão
1.300.000 pessoas. Que lindo! É muita gente, é muito grande. É muito grande. E você vê que as pessoas que vêm para o trabalho ou que vão para o trabalho das suas empresas são gente como a gente. Então, tem problemas pessoais, familiares, né, conjugais ali, que precisam ser tratados, todos nós. Verdade. E como você falou, como é importante a maneira de você abordar as pessoas, porque ou se você aborda de uma maneira errada, você já constrói é construída uma ponte, uma barreira. Como é importante você dar ouvidos, falar a linguagem deles, saber as suas necessidades para então abordá-los da maneira correta quando você vai ser aceito e bem aceito para a continuidade do trabalho. Muito importante, muito bom. Eu posso lhe garantir, que quando você aparece como capelão em uma empresa, a primeira reação dos funcionários ou dos operários, no caso de uma empresa que tenha um chão de fábrica grande, é de desconfiança. A pergunta que surge no ar é a seguinte: quem é esse cara? Não será ele alguém mandado pelo sindicato, ou mandado pelo patrão, pelo sindicato patronal, no caso? Quem é o capelão? Então, existe uma enorme desconfiança. E você precisa quebrar essa barreira, precisa conquistar esses corações, para depois ter deles a autoridade dada para falar de Jesus Cristo. É assim. Muito bom. Você escreveu aqui no nosso livro que a missão da Mais Capelania Empresarial é cuidar de pessoas dentro das empresas e compartilhar com elas o amor de Deus com ampla abrangência, ou seja, atingindo os funcionários, empresários, fornecedores e clientes, como uma opção, bem como aos seus familiares próximos, servindo-os com respeito, excelência, relacionamento sólido, serviço compassivo, confidencialidade, disponibilidade de tempo, sabedoria e perspectiva de eternidade. Comenta um pouquinho sobre isso com a gente, sobre essa missão tão gloriosa. Então, Eleni, essa missão, ela advém da visão que nós temos, não é? A visão é de um mundo empresarial empoderado pelos princípios e fundamentos bíblicos. Agora, parece assim uma coisa meio surreal. Um mundo empresarial empoderado pelo poder de Deus parece que não cola, não é? Mas eu posso lhe garantir, Eleni, que esse mundo existe. Existe, inclusive, no Brasil. Existem empresas cujo estatuto tem como base a Bíblia, né? E isso no Paraguai, onde ali a igreja menonita é muito influente, e os menonitas no Paraguai são grandes empresários, ali essa realidade é muito sensível. Existem empresas como a Chacomer, por exemplo, eu estive lá visitando, que tem o estatuto declarado na internet, qualquer pessoa pode procurar, com base na palavra de Deus. Ou seja, é um mundo empresarial empoderado pela palavra de Deus, e já existe. Não é surreal, não é uma coisa impossível. Mas o fato é que, se essa é a nossa visão, decorre daí que nós temos que ter uma missão, um trabalho a ser feito. E o trabalho é esse, é cuidar de uma, duas, três, de 30. E Deus nos abençoe e que nós cuidemos de 1 milhão, como lá nos Estados Unidos. Né? Amém. E cuidar das pessoas, estar ao lado delas, orar com elas, sorrir, chorar, visitar, enfim, servir. Na verdade é isso.
Pastorear, acho que é o melhor termo. Pastorear, ótimo. Eu achei lindo o lema que você escreveu aqui sobre o ministério, o seu ministério. Queremos ajudar você a cuidar do que é mais valioso em sua empresa, os seus funcionários. Realmente, máquinas e produtos vão e vêm, mas o funcionário é uma pessoa, é fundamental esse cuidado, esse pastoreio dos funcionários. Muito especial esse lema. Eu diria que o hardware são as máquinas e os softwares você compra na internet hoje. Simples assim. Não é? Mas o humanware, que são as pessoas, os corações, as vidas que estão ali trabalhando, não tem como. Você tem que tratá-las, cuidar delas. Muito bom, muito bom. Nós estamos conversando aqui com a Renata Parreira Silva, que ela está nos assistindo de Tucuruí, no Pará. Olha. Muito bom tê-la aqui, Renata. Bem-vinda. Estamos também com a Delva Souza Santos, que ela é de Uruará, do Pará. Também com a Jesuleia Boeck. Ela não falou de onde é, mas está aqui com a gente. Muito bem-vinda, gente. Muito prazer em tê-las aqui com a gente, falando sobre capelania empresarial. Agora, você fala sobre aqui o trabalho de um capelão, que empresa não é igreja. E é tão importante essa distinção, porque quando a gente vai fazer a abordagem aos funcionários de uma empresa, a gente não pode carregar toda a liturgia do culto, a maneira de falar dentro da igreja para um meio secular, né? Um meio industrial, né? Exatamente, industrial. Empresarial, empresarial, melhor. Isso. Comenta com a gente um pouquinho sobre isso, Edlaney. Existe assim uma barreira natural nesse ambiente laboral quanto a você, vamos usar aqui uma expressão que eu não gosto, mas misturar a religiosidade, principalmente a religiosidade popular aqui no Brasil, com os trabalhos, enfim, as demandas do setor empresarial. Então, é isso. Você tem que tomar um certo cuidado com relação a isso. Sendo um pastor bem formado, você tem que ter de Deus sabedoria para se virar nos 30, ali naquele meio. É verdade. Você tem que ter essa sabedoria. Não tem o conhecimento, você adquire a inteligência, todos nós temos, em maior ou menor grau. Sim. Porém, a sabedoria vem de Deus. E você precisa ter essa sabedoria para falar desse tema, desses assuntos, dos princípios bíblicos, no meio laboral, onde isso é mais ou menos proibido. Entendeu? Então, onde você vai encontrar pessoas de todos os credos, né? Inclusive ateus, e mesmo assim você tem que abrir o diálogo com eles sem deixar de expor o evangelho. É bem interessante. Eleni, o que eu falo aos capelães é o seguinte: lá naquela empresa você vai encontrar pessoas com histórias de vida diferentes, pessoas com religiões diferentes, e às vezes sem nenhuma religião, pessoas com pensamentos absolutamente diversos daquele que nós temos numa comunidade eclesiástica. Porém, eu digo a eles, preste atenção, todas essas pessoas são suas ovelhas. Quer pensem assim ou assado, quer creiam, quer não creiam, são suas ovelhas. E você tem que cuidar bem delas, e vai chegar um momento, para tudo tem um tempo certo, vai chegar um momento em que ela vai abrir o coração, e você vai poder falar. Se não chegar esse momento, por enquanto, continue amando da mesma forma, trate bem dela,
ore com ela, ore por ela. Oração é o tipo da coisa que todo mundo aceita, embora que não creia muito às vezes. Mas ore com aquela pessoa. Enfim, é assim. É assim, você tem que conviver com esse ambiente plurireligioso. É interessante quando a gente está falando com o funcionário também do hospital ou profissional da saúde e a gente pergunta se pode orar por ele, com ele. Ele fala, oração é sempre bom. E todo mundo aceita uma então, oração. Vamos orar, vamos pedir a Deus que traga luz àquela vida. Vamos orar com eles. Sim. Né? E às vezes uma oração modifica a vida. Com certeza, o Espírito de Deus é soberano e penetra tão fundo que não tem como a pessoa fugir dele. É e não somos nós temos que fazer aquilo que nos é dado fazer. Mas a conversão, a modificação de vida, não somos nós que fazemos naquela pessoa. É verdade. Edilanei, você fala sobre esse ambiente multirreligioso e você fala que o capelão deve atuar de forma integrada ao pessoal administrativo. Como se dá, então, a entrada numa empresa e como se dá essa forma integrada ao pessoal administrativo? Como é que você age? Muito simples. Toda vez que o empresário abre as portas da empresa dele, não é, para que nós trabalhemos lá como capelães, acontecem coisas. Uma delas é uma cerimônia. Nós temos já um método para iniciar o trabalho numa empresa. E esse método leva em consideração uma cerimônia, uma festa, onde a gente toma tubaína, toma um guaraná, um sanduíche, um churrasco e tal, e o empresário fala aos seus funcionários o seguinte, fala, olha gente, nós estamos aqui começando hoje um trabalho de capelania, vocês talvez não saibam muito bem o que é, mas nós vamos começar hoje, é um benefício que nós estamos trazendo para vocês. Eu trouxe aqui o capelão, o senhor fulano de tal aqui, que vai falar com vocês. Pronto. Então, o empresário trouxe para si a responsabilidade da implantação do ministério. Não é a igreja, não é o capelão, não é a capelania que vai implantar, é ele, empresário. Então, isso é uma condição sine qua non, a gente orienta. Bom, feita essa apresentação, aí o capelão fala, explica em rápidas palavras ali, porque todo mundo está querendo comer um lanche, ninguém quer ouvir muito. E fala, faz a cerimônia e começa. A partir daí, ele vai entrevistando funcionário por funcionário e vai tendo, normalmente, um apoio muito grande do RH. Né? Em empresas que têm capelão como funcionário, full-time, o capelão responde ao RH. Então, o RH é o nosso parceiro. É ele quem vai nos ajudar a entrar em contato, a andar pela empresa, a fazer algumas comunicações via meio de comunicação que a empresa tenha, uma televisão, um quadro de avisos, enfim. É com o RH, basicamente, e com o empresário, né, o diretor, que nós temos que trabalhar bem. Nós não podemos dar murro em ponta de faca. Se nós não trabalharmos bem com essas duas áreas, nós temos uma grande chance de sermos convidados a ir embora daquela empresa. Então, é bem assim. Muito interessante. Estamos aprendendo muito, não é, gente? Estou aqui também com a Maria Lúcia, de Maringá, Paraná. Capelania é um trabalho maravilhoso em todas as áreas. Deus abençoe poderosamente esse ministério e as vidas que se dedicam a ele. A Lilian Tomásia também nos diz boa tarde e ela fala assim, amo assistir o programa com a irmã Eleni, meu coração arde por esse aprendizado. Quero muito me especializar para
poder cumprir essa missão. Muito obrigada, Perfeito. Lilian. Que privilégio é tê-la aqui conosco também. E falando sobre a necessidade de preparo para o Ministério de Capelania em qualquer área. Reverendo Edilanei, como você prepara os seus capelães? Conta pra gente. Bem, também as coisas vão acontecendo uma após as outras. Se você der o segundo passo sem der o primeiro, você cai. Então, assim aconteceu. Eu comecei como capelão em uma empresa, eu e Pedro. Aí convidei o reverendo Marcelo, quando nós tínhamos 3 empresas. O reverendo Marcelo, pastor da nossa igreja, foi lá e a gente trabalhou junto, aí ele trouxe novas ideias e fomos desenvolvendo. Até que, quando nós criamos a associação, vimos a necessidade de um curso. Nós precisaríamos fazer um curso para tantos capelães quanto novas empresas que surgiam. E começamos a fazer esse curso. Fiz presencialmente o curso em diversas cidades do Brasil, até que, em 2020, um pessoal de Maringá, olha, tem uma menina aí de Maringá, um pessoal de Maringá me convidou para ir lá levar e feito um curso em Maringá. Na verdade, seria numa cidade perto de Maringá. Nos pagaram a passagem aérea, não tinha condição eu mesmo de pagar, então eles pagaram e eu não fui. Por quê? Porque veio a pandemia. Veio a pandemia e não podia ir, meus filhos não me deixaram sair e pronto, Zé Fini, não teve o curso lá. Eu falei com aqui um pastor, amigo lá, o Sérgio, falei, Sérgio, não vou. Então, eu vou fazer o seguinte, eu me isolei em Caraguatatuba, nós temos uma casinha lá, fui eu e Shirley para Caraguá. E lá eu, com um computador, um iPad, fiz o curso. Fiz um curso que a ideia seria colocar numa plataforma, como foi o caso na Hotmart, e oferecer o curso EAD. E aí eu fiz em casa, sozinho, não tinha nem camisa para colocar. Gravei 32 aulas. Com base no quê? Com base no curso que eu já dava presencialmente. Hoje nós temos esse curso gravado na LPC, Luz para o Caminho, que aliás você que me abriu as portas lá, com Jaider, e o curso está gravado e está disponível na plataforma Hotmart, com 33 videoaulas e com aproximadamente 150 horas de carga. E é um curso voltado para líderes da igreja. Pastores, presbíteros, diáconos, missionários, pessoas que têm uma vivência cristã comprovada. Não é um curso aberto ao público, é um curso cujos alunos nós escolhemos. E aí, essa é a forma que nós temos encontrado, o que não impede de termos cursos presenciais também, que são mais curtos e é mais uma introdução ao tema. Então, muito bom. Não sei se entenderam. Sim, precioso você falar sobre a necessidade de um bom preparo e também mostrar que você não perdeu tempo na pandemia, mas que Deus usou muito a sua vida, o seu tempo na reclusão para fazer muita coisa boa, graças a Deus. Sabe quem está com a gente aqui? José Acetose Júnior. Com certeza você o conhece muito bem. Ele fala assim: parabéns, Eleni, Edilanei, que Deus os abençoe muitíssimo. Obrigado pela rica oportunidade de falarmos desse nosso ministério. Queremos servir no reino de Deus, os campos estão maduros. E é muito interessante porque a gente vê a parceria dentro do reino de Deus mesmo. A Associação de Capelania na Saúde, que eu fundei
fundei e dirijo, e também a Casa do Aconchego, que eu tive esse papel também, nós vivemos de doações. Então, os nossos capelães são de tempo integral dentro dos hospitais, mas os hospitais são públicos a maior parte e nenhum deles nos remunera. Então, há mais um Capelania Empresarial está entrando nessa parceria também para nos ajudar no nosso sustento. E daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês o vídeo de um menino que foi atendido pela capelania e como ele reconhece como foi vital durante a internação dele, porque ele tentou suicídio várias vezes. Edilanei, muito obrigada por essa parceria, pela bênção que está sendo também para o sustento da capelania hospitalar. Você queria falar um pouquinho também sobre o José Acetose, desculpa. O José Acetose é o nosso diretor executivo. Mas a verdade é que essa parceria, onde nós podemos contribuir financeiramente com alguns ministérios, que é a capelania escolar, escolas públicas, nós apoiamos dois ministérios, a capelania na Polícia Militar, através do PMs de Cristo, do comandante Terra. Ali também nós temos hoje o apoio a 3 capelães e 4 futuramente, brevemente 4 capelães, e capelania hospitalar. Então, temos apoiado o serviço da ACS e também do Hospital Municipal de Sumaré, Hospital da Unicamp, tá aqui em Sumaré. O pastor Tércio, o reverendo Tércio é o capelão ali. Agora, por quê? Porque nós recebemos das empresas. As empresas, elas investem no ministério e sobra um dinheirinho para a associação que reverte para os capelães que nada recebem. É assim. Que bênção, enorme bênção. A Patrícia Gama estava realmente perguntando aqui também, ela fala assim, esclareça custos financeiros para a empresa sobre esta ação de contratar um capelão. Veja, quando uma empresa se interessa, Eleni, evidentemente depois de bastante conversa com o empresário ou com o diretor, enfim, nós fazemos um projeto, que é feito a 2 mãos. Nós fazemos, mas a própria empresa também fala das suas demandas. Esse projeto, que depende do número de funcionários que a empresa tenha, esse projeto redunda em um número de horas servidas. O capelão ou os capelães dedicam um certo número de horas àquela empresa. E com base nisso, no deslocamento, quilometragem, número de horas, eventualmente pedágio, enfim, os gastos inerentes a isso, e mais uma oferta ao capelão, isso gera um valor, um custo, que depende muito. Então, não saberia dizer, eu precisaria conversar e fazer um projeto, né? Existem empresas que querem capelães em tempo integral, funcionário, 8 horas por dia, 5 dias por semana, CLT. Outras não, às vezes, a maior parte, nós visitamos uma vez por semana. E dedicamos aí em torno de 1h30, 2 horas para cada 20 funcionários. Então, é isso. Vai depender de caso a caso. Viu, muito bom, a empresa que faz essa opção conforme a sua necessidade, disponibilidade, né? E graças a Deus que existe esse leque de opções. Muito bom, Edilanei, precioso mesmo. Falando sobre a Associação de Capelania na Saúde, eu queria chamar esse vídeo do menino, porque a gente vai mostrar para você como é vital o trabalho de um capelão em todo lugar e principalmente no hospital. Esse garoto de 13 ou 14 anos foi queimado. Então, ele ficou na UTI de queimados durante um bom tempo. E como adolescente
num quarto fechado, sem televisão, sem poder ter visitas nesse tempo de pandemia, nem a sua família poderia estar lá. Ele tentou suicídio várias vezes e foi o papel do capelão que realmente salvou a sua vida 2 vezes, né? No sentido de dar a ele razão, motivação para lutar e viver, e também a certeza de vida eterna. Vamos ver o vídeo dele, que tem 1 minuto. Meu nome é Omar, eu sofri um acidente no ano passado, no mês 7, me queimei em 3º grau, 45% do corpo. Eu fui internado 1 mês e 17 dias e eu sofri muito por causa disso. Eu tentei me matar várias vezes no hospital por causa da ansiedade, do pânico. Eu tive várias vezes pânico no hospital, de ficar sozinho, morrer. O Denis me ajudou muito, e a capelania também me ajudaram. Eu tive que ficar no quarto sozinho, mas eles me ajudaram com uma TV, me ajudaram a passar o tempo. O Denis, que mais me ajudou lá foi o Denis, que quando eu precisava, ele sempre vinha me ajudar. Eu estava animado quando eu não precisava falar com ninguém, não queria falar, ele vinha sempre e me fazia ficar animado. Eu, minha mãe, ele sempre ajudou nós e eu agradeço por isso. Aí um apelo para que você que está nos assistindo também seja o nosso parceiro e possa nos ajudar a manter o trabalho nos hospitais onde nós já estamos, mas também ampliar para muitos outros hospitais. Nós já preparamos capelães e capelanias, organização de capelania para 230 hospitais no Brasil e em 13 países também. Mas nós sempre dependemos de suporte financeiro, porque os hospitais não nos remuneram. Gostaríamos muito que o fizessem, mas dependemos realmente de parcerias. Então, uma parceria importantíssima é da mais um Capelania Empresarial, que tem nos abençoado muito, de uma maneira muito digna. É muito pouco, viu, Eleni? Não, é precioso. E é interessante como o Senhor multiplica tudo isso que nos é oferecido. E eu queria que você lembrasse que cada vez que você investe em capelania hospitalar também, está investindo no cuidado de pacientes que estão em estado muitas vezes crítico, chegaram ali numa situação muito trágica e pode ser um familiar seu. Como a gente se sente sozinho, fragilizado, impotente dentro de um hospital, levado de uma hora para outra ali, e como é importante um capelão que está ao seu lado, que está entrando no seu quarto, muitas vezes para dar ouvidos, para chorar junto, muitas vezes para jogar um jogo, como o Denis, que é capelão e é meu filho, e trabalha num dos hospitais onde temos capelania, ajudou esse garoto, muitas vezes que não queria conversar, que tinha acabado de fazer mais uma tentativa de suicídio, ele pôde jogar jogos que ele gostava e quantas coisas podemos fazer, não é verdade? Reverendo Edilanei, fala pra gente sobre a sua participação, também do Júnior, também do Albert, e não sei, talvez traga mais uma pessoa que você está indicando para o nosso primeiro congresso do CPC, Conselho Presbiteriano de Capelania da Igreja Presbiteriana do Brasil. Enquanto você fala um pouquinho, eu queria que também fosse colocado o nosso cartaz de divulgação, para que você saiba que você pode se inscrever nesse congresso. Será aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, de 5 a 7 de maio, dia inteiro. Período da manhã, nós teremos palestras. Quem fará a abertura do congresso é o reverendo Roberto Brasileiro, presidente do Supremo Concílio. Teremos várias palestras muito boas nos períodos da manhã do dia 5 e 6. O tema principal que estamos trabalhando na área de aconselhamento bíblico é lidando com
ideação suicida e também com a família do tentante a suicídio ou aquele que cometeu suicídio, porque é uma realidade que nós podemos encontrar em qualquer lugar. E nós vamos fechar esse congresso com o reverendo Valdeci, lá do Andrew Jumper. E todas as tardes, dia 5 e 6 de maio, de manhã à tarde, e dia 7 pela manhã, teremos as oficinas. E um dos nossos preletores é o reverendo Edilanei. Fale sobre a sua participação. Nós temos só 5 minutos, mas queria que você falasse brevemente, porque vai ser muito importante. Perfeito. Bem, caros ouvintes, eu acho que eu estou falando para os ouvintes e não para a Eleni agora. Mas o fato é que o CPC, Conselho Presbiteriano de Capelanias, resolveu, achou por bem fazer esse primeiro Congresso Nacional. Passa, por favor. Hã? Não, eles vão colocar a imagem da propaganda já enquanto você fala. Pode falar, Edilanei. Tá, perfeito. Então, de Capelanias, resolveu promover esse primeiro Congresso Nacional de Capelanias. E ali, muitas áreas de capelanias serão apresentadas, serão expostas ao público. Você que está sendo convidado para participar, e eu reforço esse convite, vai aprender sobre muitas áreas de capelania, talvez 9, 10, 12, eu não me lembro agora quantas, mas uma das áreas é a capelania empresarial, que é exatamente no dia 6. O congresso vai ser 5, 6 e 7, no dia 6 nós estaremos defendendo uma oficina ali. Eu devo estar lá, se Deus assim permitir, juntamente com o nosso presidente, que é o senhor Albert Hempel, um capelão, o reverendo Eric de Oliveira, um capelão que hoje cuida de 5 empresas, e o nosso diretor executivo, Júnior Acetose. Então, essa pequena equipe, nós estaremos lá, vamos falar sobre capelania empresarial, vamos distribuir material, vamos entregar àqueles interessados material bem consistente a respeito desse tema e, basicamente, vamos responder perguntas. É isso. Então, a capelania será no dia 6, na parte da tarde. Muito bom. Eu quero pedir para a nossa produção deixar o cartaz alguns segundinhos aqui aberto. Isso, para que você possa ver como fazer a sua inscrição e faça rapidamente, porque muita gente tem se inscrito e, gente, é para a igreja, não é só para os capelães. Nós queremos mostrar para os pastores, presbíteros, diáconos, líderes das igrejas e para cada membro da sua igreja o que é capelania, e capelania em todo lugar. É um ministério de missão urbana que você pode exercer em todo lugar. Por isso, se inscreva, venha, porque vai fazer a diferença na sua vida e ministério. Gente, 2 coisas. Nós vamos fechar já o programa, mas eu queria deixar para você, então, capelania, missão em todo lugar, e você pode fazer o pedido desse livro da editora ACS Publicações. Fundamos essa editora para nos ajudar a sustentar o Ministério de Capelania também, e você pode pedir para a Cláudia. A Cláudia é nossa secretária e ela vai mandar para você pelo correio. Então, nós temos o endereço aí do e-mail e também do WhatsApp da Cláudia. Se não estiver aí sendo projetado, podem mandar para o meu, Eleni com Y, Vassal, então Vassão, mais Vassal, @gmail.com. elenivassal@gmail.com. Peça o seu livro. Reverendo Edilanei, 1 minutinho para a gente se despedir, para você dar a sua palavra final.
e muito obrigada pela sua participação. Um grande abraço também ao Albert Hempel, muito querido, que também fez parte da diretoria da ACS, Associação de Capelania na Saúde, e agora está trabalhando com a capelania empresarial, porque ele é um empresário também. Diga, Edilanei. Ok, eu queria só fazer um breve comentário. Eu disse que o curso EAD, ele é voltado para líderes nas suas igrejas. E não é bem assim. Aí eu acho que eu cometi uma falha. Fato é que um grupo grande de membros da igreja, gente simples, gente humilde, de uma igreja da periferia de Cariacica, frequentou o curso ali em Vitória. E hoje eles montaram um grupo, 7 capelães, que cuidam de pequenos empresários lá em Cariacica. Gente simples cuidando de gente simples. Eles hoje fazem capelania na feira livre da cidade. Lindo, muito bonito. E eu fico muito alegre por isso, muito alegre por, enfim, abrir essa oportunidade para pessoas que querem trabalhar, mas não têm tantas oportunidades assim. É isso, Eleni. Muito obrigado, viu? Deus nos abençoe. Amém. Muito obrigada, Edilanei. Deus abençoe a sua vida, o seu ministério e também a você que está aqui conosco. Então, leia o livro, que você vai ter informação sobre várias áreas de capelania. Esteja conosco nos outros programas. Até mais. Deus abençoe a sua vida. Até lá.